Nós seguimos em nossa jornada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica de alguém que andou muito perto dele, o apóstolo João. Evangelho de Jesus, no quarto Evangelho. Se você está voltando agora para a igreja das suas férias, nós começamos uma jornada muito linda, muito profunda, apesar de simples, entendendo a pessoa de Jesus no registro do Evangelho de João. No nosso canal no YouTube você consegue assistir das semanas anteriores, onde nós estamos indo desde João capítulo 1, versículo 1. Mas eu gostaria agora de pedir que você imaginasse que no dia do seu casamento estava presente lá uma celebridade. Você já viu algum vídeo, assim, algum clipe, às vezes que tem lá o noivo, a noiva e tal, e daqui a pouco entra uma celebridade assim, e todo mundo, uau! Imagina que tem uma celebridade, ou que tinha uma celebridade no seu casamento, e aí sua imaginação é livre, né? Vai saber lá quanto tempo você casou, quem é que poderia estar lá, por exemplo, Michael Jackson, Madonna, Bruno Mars, o cara da caneta azul, também vai dependendo da sua preferência, né? Mas também, se você é gospel, tá lá o Fernandinho, a Aline Barros, ou se você é escola antiga, né? Luiz de Carvalho, Vaninha, Pingo de Gente, não sei, tava lá alguém que uau! Só que na hora você não reconheceu, na hora você não sabia de quem se tratava, mas no final da festa, poucas pessoas, algumas entenderam quem de fato estava ali. E aconteceu algo muito parecido quando a maior celebridade de todas, quanto mais importante de todos, esteve em uma festa de casamento. Jesus. Jesus também esteve numa festa de casamento, ninguém sabia quem ele era ainda, embora lá no final da festa alguns vão, olha ali quem é. Então nós vamos dar uma de paparazzi nesse casamento, nós vamos cobrir o evento junto com esse repórter de primeira mão, que é João, que está ali juntos. Então, João capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, porque por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós não sabemos quem é que estava casando aqui. O que nós podemos saber é que Maria, mãe de Jesus, foi convidada pelos noivos, então muito provavelmente conhecida dos noivos. Então ela foi convidada para o casamento. É o que parece, Jesus recebeu um convite extensivo, né? Porque estava lá Maria, mãe de Jesus, convidada, e convidaram também Jesus. Então, ordem de importância em como os noivos estão vendo, né? Então, pode vir a pessoa por quem nós temos um afeto e pode trazer seu filho junto, pode trazer extensivamente a família. Mas parece que esse convite foi extensivo bem generosamente, porque Jesus pôde trazer
seus 5 primeiros discípulos juntos para essa festa. E olha só, estes 5 discípulos de Jesus que estão nesse casamento, desculpa, irmãos, eu vou tossir talvez bastante aí, porque eu estou saindo aí já saí de uma pneumonia, né? Mas ainda fica essa tosse agora, principalmente quando eu começo a falar bastante. 5 dias antes, melhor dizendo, 2 dias antes desta festa de casamento, os 5 discípulos de Jesus que estão com Jesus na festa conhecem Jesus. Então é bem provável que os noivos não os conheçam. Mas Maria disse, eu tenho filho, não, chama ele. E Jesus diz, olha, eu estou acompanhado de 5 pessoas que eu conheci, na verdade desde a eternidade, né? Mas que nos conhecemos há 2 dias. Pode trazer junto aí. E o fato destes 5 desconhecidos serem convidados assim em cima da hora e poderem participar, demonstra a generosidade dos noivos. E essa generosidade explica muita coisa. Quantas outras pessoas também estavam ali de penetra naquela festa? Quantas outras pessoas também foram sendo convidadas, foram se chegando de última hora? E o que isso explica? Por que acabou o vinho? Principalmente numa cultura em que a festa dura vários dias. Então a gente não vai estranhar que acabou o vinho, porque festas, nesse contexto aqui também, são muito bem organizadas, com antecedência, quantos bois vamos matar, quantos litros de vinho nós vamos precisar, para dar e sobrar. Depois, quando não fizer mais diferença, já vamos servir um vinho inferior aí. Mas acabou tudo, o melhor vinho, o pior vinho, acabou. E quando isso acontece, a mãe de Jesus comenta com ele no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E a partir desse momento nós podemos aprender algumas coisas sobre Jesus. Primeira delas, Jesus é soberano. Quando Maria falou com Jesus que o vinho tinha acabado, Jesus deixou algo muito claro, que era a sua exclusiva autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu vou ler o versículo 4 numa versão um pouco mais literal do grego bíblico desse texto. Versículo 4 diz, mas Jesus lhe disse, disse para Maria, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus é o Filho de Deus desde a eternidade, quando Maria ainda nem existia. Então, durante toda a eternidade e por milhares de anos de criação acontecendo, Maria não existia. Mas o Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus, sempre existiu. Então, não existe a possibilidade de Maria ser a mãe de Deus, apesar de ela ser muitíssimo agraciada como nenhuma outra mulher na face da terra. Com essa resposta que Jesus dá para ela, ele deixa claro algumas coisas bem importantes para nós. Uma delas é que Maria, por mais agraciada que tenha sido em ser aquela mulher através da qual aquele que sempre existiu veio ao mundo, não conhece o momento apropriado de cada ação do Senhor. Ela não é responsável por fazer a gestão do olhar de Jesus. Ela não é responsável por fazer a gestão do ministério de Jesus. Porque Jesus o faz com sua própria autoridade, sem depender de ninguém. E faz diretamente, ele se envolve, ele veio pessoalmente a esse mundo. E ao se referir a Maria como mulher, ele não está sendo desrespeitoso com ela,
mas ele está mostrando que a relação mais importante entre eles é a que Jesus é o Criador e ela é a criatura. Porque se naquele momento ele diz mãe, isso poderia confundir ainda mais um mundo religioso que se confunde. Então ele diz ser humano, mulher, a minha hora não chegou e eu sei a minha hora. Eu sei o que eu vim fazer. E a resposta de Jesus ajuda Maria a se reposicionar adequadamente na relação. Porque a partir desse momento ela deixa de indicar para onde Jesus deve olhar, o que Jesus deve fazer, para recomendar às pessoas que olhem para Jesus e que façam o que Jesus disser para fazer. Olha como a coisa se reposiciona, né? Ela diz para Jesus, acabou o vinho. Jesus diz, mulher, minha hora não chegou. E daí então, ela vai dizer para as pessoas, é com ele, é com ele. Façam o que ele disser. No versículo 5, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. E nisso Maria é precursora. Na sua geração, ela apontou para Jesus, façam o que ele disser. Agora, na nossa geração, somos nós que fazemos isso. Nós que ajudamos as pessoas a olharem para Jesus. Nós, primeiramente, olhamos e ajudamos os demais a olharem para o Senhor. Jesus deixa muito claro aqui que existe um projeto eterno que não vai ser alterado pelo que Maria ou por qualquer pessoa individualmente queira, nesse mundo ou no mundo espiritual, porque Jesus é soberano. Segundo, Jesus realiza transformação, mas é uma verdadeira transformação. Às vezes a gente vê programas de transformação, né, entre aspas, de pessoas que não têm os dentes, têm um cabelo muito ralinho, né, têm a pele muito sofrida do tempo, das dores, e aí então elas ganham lá um dia, né, e aquilo tudo é filmado, e na melhor hipótese ganham uma prótese que vai ficar definitiva ali nos dentes, mas que certamente a pessoa que ficou linda naquele dia e chorou, e todos nos emocionamos ao ver aquela cena, principalmente porque a história de vida é contada, ela não vai ter dinheiro para manter o salão. Ela não vai ter a oportunidade no dia dela, de tanto que ela gasta de tempo dentro de um ônibus para trabalhar, para ir lá manter as unhas, para investir nos caríssimos produtos, para manter aquela pele daquele jeito. Então a gente poderia chamar isso de transformação ou de simulação de como poderia ser a vida dela se ela tivesse dinheiro e tivesse tempo. Não é transformação, é simulação. E nós vivemos num mundo cheio de simulações que chamamos de transformação. E esses conceitos eles são muito importantes porque quando a gente não percebe, a nossa vida está indo para o buraco por conceitos equivocados. Eu vou dar um exemplo. A gente fala, por exemplo, do exame preventivo do câncer de mama. Exame de mama não é preventivo do câncer. Ele é para dizer se a mulher tem ou não tem. Se tem algum perigo ali já acontecendo ou não. A prevenção se dá com uma vida saudável, com alimentação saudável, com um monte de outra coisa. Mas o exame não é preventivo, o exame é a mesma coisa que o exame de próstata. A gente vai lá para ver se a próstata já está grande ou não. A prevenção não é essa. Então, quando a gente não se dá conta de conceitos, a gente pode até afundar de uma maneira bem terrível. Então, o que é transformação? Transformação não é o que eu posso mudar no meu rosto e que um produto que quando sai me deixa igual. Mas é quando a minha expressão facial, independente de quantas rugas tem, ela muda porque algo aconteceu dentro de mim e esse algo é permanente. A transformação que Jesus faz é
a verdadeira e profunda e real transformação. É interessante observar o instrumento que Jesus usa para produzir transformação. Ele poderia fazer isso de várias maneiras. Ele poderia fazer pão e o copo de todo mundo ficaria cheio, as pessoas bebendo, sem nunca faltar o vinho dentro do copo, assim como a botija da viúva, com azeite. Ele podia fazer de várias maneiras, mas ele pede, então, para que trouxessem potes de pedra. Versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água estes potes. E eles os encheram totalmente. 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. É importante o simbolismo disso. É importante porque que Jesus diz aqueles potes e não os barris vazios de vinho. Porque esses potes que Jesus utilizou, eles eram utilizados para uma purificação cerimonial dos judeus. Os judeus consideravam que, dependendo de coisas e pessoas que tocassem neles, ou lugares onde eles fossem, eles ficariam impuros. E ficando impuros, então, eles teriam um relacionamento impedido com Deus, porque eles não poderiam ir ao templo. Então, esses potes eram usados para que eles fizessem um ritual, não de higiene, não era uma água para lavar as mãos, como fazemos agora, para evitar o Covid e outras coisas mais, mas um símbolo de purificação. Agora eu estou puro diante de Deus. Mas essa água que vai para as mãos pode purificar alguém no seu coração? Alguém da sua maldade, da sua iniquidade, das suas transgressões, sim ou não? Não. Então, na verdade, estes potes de purificação não purificam nada. É uma ilusão. Jesus mesmo tinha dito que essa água não poderia purificar. O interior. Esse ritual não podia realmente promover uma transformação de uma pessoa impura em pura. E o que Jesus faz usando os mesmos potes é uma verdadeira e total transformação, literalmente, da água para o vinho. Daí que vem a expressão, cara, mudou da água para o vinho. É o que Jesus fez. Deixou de ser água, agora é vinho. E é significativo que este aqui é o primeiro sinal milagroso que Jesus faz. Porque esse primeiro sinal milagroso que Jesus faz mostra que tudo o que ele veio fazer é uma transformação real, profunda e definitiva. Água em vinho. Antes e depois. Paulo, por exemplo, entendeu isso quando diz: anteriormente, ela era blasfemo, perseguidor, torturador, insolente, mas achei graça. É por isso que o apóstolo diz: aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais. Água para o vinho, transformação total. Então também não é por acaso que este aqui é o primeiro sinal que Jesus realiza. Ele veio transformar vidas totalmente. Nós não podemos ser crentes refresco. 10% suco, 90% água. Nós precisamos ser íntegros, totalmente, feitos novos, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos lavou com esse lavar do Espírito Santo é regenerador, ou seja, gera de novo. Uma pessoa que passa por Jesus tem um antes e um depois bem marcante. Esse é o verdadeiro sinal de que aconteceu então na vida da pessoa, na sua jornada espiritual, uma verdadeira mudança. Isso teve reflexos também na sua vida física e emocional.
Antigamente era muito fácil o antes e o depois. Fácil de certa maneira, né? A pessoa era um bêbado e vivia drogado, mas encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. E aí, agora não é mais. Bonitinho, limpinho, de gravatinha. Mas na verdade, isso poderia ser só maquiagem religiosa. Com saúde agora, porque a pessoa não fuma, não bebe, não se droga. Vários benefícios. Mas o sistema do mundo ele era muito diferente do sistema que existia dentro da igreja. Então, era muito nítido. Agora as coisas elas são muito misturadas. Há muita mundanidade no mundo e há muita espiritualidade nas instituições. Eu já dei aula em faculdade sobre espiritualidade. As empresas querem palestras, querem que se trabalhe a espiritualidade das suas pessoas. Então misturou tudo. Então está muito difícil de ver o antes e o depois. Porque a gente também misturou tudo dentro da nossa cabeça e acaba misturando coisas que são exteriores, que na verdade impedem que haja uma transformação real como é aquela que Jesus faz. E terceiro, a transformação que Jesus faz, ela produz salvação e produz a glória de Deus. Os primeiros discípulos que estavam seguindo Jesus há 2 dias, que estavam ali com o Senhor no casamento, não criam em Jesus por Ele mesmo. Você precisa saber disso. As pessoas que estavam ali com Jesus, aqueles 5 caras que conheceram eles 2 dias antes, estavam ali porque outras pessoas disseram que Jesus era Jesus, o Messias. Quer ver uma coisa? André e João, que eram um dos 5 que estavam ali com Jesus, seguiram Jesus porque João Batista diz: vocês vieram comigo até aqui, mas ele é o Cordeiro de Deus. Então é ele que vocês têm que seguir. Então, André e João vão seguir Jesus, porque João está vendo algo que eles ainda não conseguem ver. Ele é o Cordeiro de Deus, é ele de quem eu falei, e é dele que eu disse que não sou digno de desatar as sandálias. Seguem ele. Então, André e João, em obediência a João Batista, vão seguir Jesus. Pedro seguiu Jesus porque André, que João Batista mandou seguir Jesus, disse: cara, acho que achamos o Messias, que João Batista tinha dito. Achamos o Messias. Então Pedro confiou no seu irmão André. Vamos lá. Filipe e Natanael tinham conhecido Jesus um dia antes do casamento. Foi mais recente ainda. Então era um grupo que ainda estava tentando descobrir quem era esse mestre, quem era esse Jesus, quem era essa pessoa que eles estavam seguindo porque os outros disseram para seguir. Agora, quando eles veem o que Jesus faz aí, não é mais pelo que os outros disseram, mas pelo que eles estão vivendo. Olha só no versículo 11, assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Percebe o momento em que deixa de ser o que os outros me disseram para ser o que eu estou vivendo? É aqui que isso acontece. 5 pessoas em dúvida por 2 dias, quem é ele, será que é? E é quando Jesus faz isso, que os seus discípulos creem nele. Essa foi a oportunidade para que eles crescem, porque eles estavam junto com Jesus e puderam ver o que Jesus faz. Muitas vezes nós também seguimos Jesus pelo que os outros dizem. Quantos anos da minha vida eu segui Jesus por causa dos meus pais, que nos sugeriam ir à igreja para não apanhar. E a gente achava uma sugestão que tinha sua propriedade. Depois a gente vai crescendo e já não é mais tão passível de apanhar, né? Mas nós somos sugeridos a ir na igreja e não nos desviarmos para não irmos no inferno. Continuamos achando interessante a sugestão.
mas é dos outros, é dos pais. E tem tanta gente que nasceu num berço evangélico, num berço cristão, dentro de um lar, que só se lava com água, mas não mudou da água para o vinho. É uma bênção, é um privilégio ter nascido num lar cristão. Meus irmãos, cada memória especial, mas muito mais do que 2 dias, muitos anos da minha vida. O Jesus era o Jesus do meu pai e da minha mãe, e eu ia nisso, estava ali. Mas apenas quando eu me aproximei intencionalmente do Senhor Jesus, e num relacionamento com Ele eu vi quem Ele é, aí Ele agora não é mais o Jesus dos meus pais, Ele é o meu Jesus. É o meu Senhor, é o meu Salvador, porque eu vejo quem Ele é, o que Ele faz. Os discípulos de Jesus puderam ver o que Jesus faz porque estavam com Ele onde Ele estava. A gente agora tem uma ideia muito panteísta, né? Um panteísmo gospel. Né? O panteísmo gospel é Deus é tudo e Deus é todos. Então, se eu não for no culto e ficar lá, azar, se as igrejas estão reunidas nesse dia e eu estou aqui de perna para o ar, porque Deus também está aqui comigo. Se eu pensar que eu estou onde Jesus quer, porque Ele está em todos os lugares, eu tenho um erro teológico muito grande que coloca a minha jornada espiritual em risco. Porque apesar de sua onipresença ser real, há uma vontade manifesta dele, onde ele faz coisas acontecerem. E a coisa que aconteceu significativamente no início do seu ministério é naquele casamento. E é por estarem ali que aqueles discípulos passaram a ter uma nova vida. A partir daqueles momentos eles creem. Eles não seguem, eles não acompanham, eles creem. E aí agora o acompanhar e o seguir é movido por crença, é movido por fé, que é o que realmente importa. Meu convite a você é que através da fé, conforme revelado na palavra de Deus, conforme a palavra do Senhor nos ensina, ande pessoalmente com Jesus. Ah, mas como é que eu faço isso? Seguindo a importante dica de Maria, faça o que ele diz para fazer. Eis o segredo da vida cristã. Grava isso no teu coração. Faça o que Jesus disse para fazer. Resume toda a vida cristã. Faça o que Jesus disse para fazer. E você vai fazer o que Jesus disse porque você sabe o que ele disse. Você sabe o que ele disse porque você está com ele pela fé. Ele disse, eu vou estar com você todos os dias. Ah, mas os discípulos estavam com Jesus lá e puderam ver, mas o Jesus que estava nos discípulos é o Jesus que estava conosco hoje. O que mudou é a forma da sua presença que durante 30 e poucos anos foi física sobre esta terra. Agora ela permanece. E eis que estarei com vocês todos os dias até o último dos dias. Ele está presente em espírito. E em verdade, isso é real. Faça o que Jesus diz e vai dar certo. E como saber o que ele diz? Você precisa ter um pastor que sobe ao monte, que recebe os segredos do Senhor e revela para você mediante uma modesta oferta. Será que é isso? Será que é isso? Claro que não. Você tem acesso às palavras de Jesus de graça, com liberdade. Você pode adquirir uma Bíblia em qualquer lugar, é o livro mais vendido no mundo. Tem 550 infinitos aplicativos da Bíblia para você saber o que Jesus falou, para você conhecer quem é Jesus ali revelado com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Agora vai aparecer e vai permanecer aqui na tela o meu WhatsApp.
E eu gostaria de estimular você a uma dessas duas ações ou as duas. Como essa jornada que nós estamos fazendo em João é para apropriarmos em nossas vidas e vivermos ela e fazermos as pessoas olharem para Jesus, nós queremos capacitar a igreja a conhecer a palavra e, na segurança de conhecer o Senhor Jesus e a sua palavra, poderem ensinar isso para as outras pessoas através da sua própria vida. Se nesta manhã você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, ou alguma dúvida antiga que você tenha, me envia para o WhatsApp. Se não tem o meu contato, escaneie ali o QR Code, me envia a tua dúvida. E pode ser que eu consiga ainda ler ela, entendendo ela, responder aqui mesmo no domingo, como eu tenho procurado fazer. Então não perde tempo. Não quero mandar o WhatsApp para ele, mas deixa eu salvar o WhatsApp dele para um dia, vá que. Ou durante a semana vem uma dúvida, uma pergunta, certo? Uma sugestão. Me envia aí uma dúvida que você tenha sobre esse acontecimento em Caná da Galileia, sobre o que é a real transformação de vida, sobre alguma dúvida de fé, doutrinária, teológica, filosófica. Dependendo da pergunta, eu posso responder aqui ou respondo depois, mas ainda hoje, se o Senhor permitir, tá bom? Você pode também fazer um pedido de oração para a gente colocar você diante de Deus também. Então, envia aí, não te acanha, tá? Eu não vou, se você me mandar uma pergunta, eu não vou fazer assim, então Jonas, né? Esse teu grave problema, né, se resolve, não, ninguém aqui vai ser exposto, tá bom? Eu só vou ler a pergunta, né, talvez resumir. Pode enviar, isso tem funcionado aí em alguns dos domingos anteriores, é algo novo para nós, né? Mas é isso, a gente quer essa vivência, a gente quer uma palavra viva, a gente quer que você entenda, que você leve, que você reproduza, que você multiplique, porque a gente precisa salvar o mundo e edificar a igreja do Senhor Jesus. Então vamos começar com esse novo tempo aí, tá? Mas também tem esse cartão aqui, né, que tem na sua frente, e você pode preencher ele com convites que você está aceitando nesta manhã, que esse mesmo Jesus está fazendo a você, para que você tenha uma caminhada sua com Ele. Não porque seus pais tiveram, não porque seus amigos, suas amigas, outras pessoas, mas algo seu, algo concreto. Não é tão bom ouvirmos testemunhos de pessoas que andam perto do Senhor? Aquilo não é para pessoas iluminadas, aquilo é para todos os filhos de Deus em Cristo Jesus. Esse cartão aí tem algumas possibilidades, como por exemplo, que nesta manhã você esteja convidando para esse Jesus fazer parte da sua vida. Talvez você já tenha tomado essa decisão e hoje o Senhor esteja convidando você a dar um segundo passo, você quer ser batizado. Talvez você ainda não esteja pronto ou pronta para uma decisão, mas quer conhecer mais Jesus, né? Para fazer o que Ele disse, eu preciso conhecer Ele. Então deixa eu saber o que Ele disse, para ver se faz sentido. Então coloca aí, gostaria de entender melhor a Bíblia. Só faz o X aí. Ou se você tem entendido que essa aqui é uma comunidade para você viver Jesus com a gente, marca aí, quero me tornar membro da igreja. Mas se a jornada está difícil, marca, gostaria de um atendimento pastoral. Você tanto pode solicitar pelo meu WhatsApp, como pode preencher o cartão. Depois de preencher o cartão, no final do culto, você vai soltar esse cartão lá naquele balcão branco e ele vai chegar em mim. Ok? Jonas, nós vamos cantar uma canção para dar mais tempo para você agora pensar sobre isso, para você falar com o Senhor Jesus, fala com Ele. Você pode falar com as suas palavras, você pode usar a estrutura desse texto que nós vimos aqui em João capítulo 2 e dizer para ele: Jesus, entra na minha vida, assim como tu foi naquele casamento. E a princípio tu nem parece ter sido o principal convidado ali, mas talvez também na minha vida tu não está ainda sendo um principal, mas vem cá e te revela na minha vida, como tu te revelou aos teus discípulos. Jesus, tu te revelou aos teus discípulos fazendo algo tão maravilhoso, que eles não tiveram dúvida nenhuma que tu é o Messias. Então, te revela para mim de uma forma muito poderosa, que abale os meus alicerces, mexa com a minha estrutura, e eu não tenho dúvida nenhuma que tu é tu mesmo. Nós íamos passar um vídeo aqui
pela manhã com testemunhos de algumas pessoas que estão fazendo a jornada que termina hoje de 21 dias em João, e um dos depoimentos, depois a gente vai botar o vídeo no grupo, é que a pessoa entendeu que Jesus é quem diz que é. Ele é quem Ele é. Você pode dizer para Jesus: Jesus, eu sou alguém que está andando contigo há algum tempo, um dia, 2, um ano, 2, mais, mas eu ainda não estou tendo algo contigo. Eu sei que ainda falta algo do meu coração diante de ti. Usa tuas palavras agora, fala com Jesus, preencha o cartão, me envia um WhatsApp, aproveita esse tempo. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém, amém. Eu quero me alegrar e repartir alegria com receber aqui a informação de um casal que quer se tornar membro da igreja. Depois a gente conversa. São bem-vindos, vocês já são de casa em nome de Jesus. Recebi aqui uma pergunta sobre o vinho que Jesus Cristo transformou era alcoólico ou não? Pois foi tomado muito vinho e não tem relato de ninguém embriagado. Bom, o vinho, por definição, é a uva fermentada, e esse processo de fermentação é um processo alcoólico. Quando o encarregado da festa tomou aquele vinho, ele apenas disse que aquele vinho era melhor do que os outros, mas não disse que ele era diferente dos outros. Ele não disse, acabou o vinho, mas agora temos um suco. Ele não disse, acabou o vinho, mas agora temos um chá. Acabou o vinho, mas agora temos uma água bem gostosa dos montes da Noruega lá, né? Não. Ele disse, esse vinho é melhor. Como é que tu guardou esse vinho? Então, o responsável pela festa, responsável pelo vinho, reconheceu que aquilo era um vinho nem um pouco diferente do vinho anterior. E o vinho é vinho desde que o vinho é vinho. Quando, por exemplo,
3.000 e tantos anos antes, Noé plantou uma vinha. Diz que Noé plantou essa vinha, colheu as uvas, fez vinho e com o vinho ficou embriagado. Ficou embriagado, passou vexame, ficou pelado. Seu filho Cã foi vê-lo, e aí veio a maldição para Canaã, porque já milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo, vinho é vinho. As pessoas às vezes pensam, o vinho de hoje é diferente do vinho do tempo de Jesus. Não, vinho é vinho. O que pode ter diferença agora é modo de armazenagem, processo de fermentação mais rápido, mais lento, enfim. Então esse aqui é um legítimo vinho. Inclusive, um dos apelidos de Jesus era beberrão, porque Jesus disse, veio João que não bebia, não ficava cheio de comida, e disseram que ele era louco, né? Agora venho eu que como, bebo, e ali está se referindo ao beber com as pessoas o vinho, então me chamam de beberrão, né? Tudo endemoniado, tudo problemático. Então o vinho nunca foi um problema em termos bíblicos, mas o exagero sempre foi. Assim como, por exemplo, o sexo na Bíblia nunca foi um problema, mas o adultério com sexo, o adultério de qualquer maneira, sempre foi um problema. O vinho na Bíblia nunca foi um problema. O embriagar-se é um problema. Com isso tu está dizendo que pode beber? Na verdade, irmão, pode tudo, porque todas as coisas me são lícitas. E se todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Também diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Então, o vinho me é lícito, mas eu não posso deixar ele me dominar. Mas no meu histórico de família, olha, nossa família sofreu muito por causa de bebida. Então, nas minhas veias existe uma propensão, dentro de mim existe uma propensão, já fiz um teste genético, fraqueza para o vinho, para o álcool. Então eu não bebo, porque eu sei que se eu beber, daqui a pouco isso vai me dominar. Ok? Agora a Bíblia diz, se beber vinho escandaliza o teu irmão, não beba. Diz que está na hora dele ir embora, né? Já está tarde, tu vê? Aí toma o teu vinho, né? Sem se embriagar. Ok, deixa eu ver se entrou mais alguma coisa aqui. Isso aqui é um resumo, tá? Então a gente pode, se isso, eu sei que esse é um tema caro, é um tema importante, é um tema polêmico, a gente pode continuar aprofundando essa conversa aqui, tá? Então aqui é um testemunho. Bom dia, Davi, apenas compartilhar que fiz como Maria e obedeci a Jesus e consegui vencer o desafio da leitura da palavra de João e estou na bênção para o próximo desafio a ser compartilhado com a igreja. Amém. Bênção de Deus. E eu quero compartilhar esse desafio agora, então. Por favor, Vini, pode projetar aí? Nós começamos há 21 dias, é o anterior a esse ainda, há 21 dias em João, onde nós lemos um capítulo todos os dias. E foi uma jornada maravilhosa, uma jornada muito especial. E aí nós temos um grupo no WhatsApp de todo mundo que quis participar desse momento, e ali o pessoal pôde compartilhar dúvidas, perguntas, né? Mas também dizer o que Deus estava falando no seu coração, com imagem, ou com o próprio texto bíblico, ou aplicando na sua vida. Foi inspirador, inspirador. Hoje encerramos esse período. Se você começou depois, continua, não tem problema, tá? O importante é que você leia todo o Evangelho de João. Mas hoje nós estamos então encerrando oficialmente essa jornada de 21 dias de João. Estamos começando uma jornada de 28 dias em Atos. Em João nós vemos a vinda de Jesus a este mundo, o que ele fez, o que ele disse, sua morte e ressurreição, subida aos céus. E agora nós vamos ver então quando ele envia o Espírito Santo e a igreja de Jesus continua o que ele começou junto com ele pela fé. Então quero convidar você, são 28 capítulos em Atos, vamos ler um capítulo por dia. Pode colocar o próximo, e aí você pode apontar o seu QR Code aqui e entrar no nosso grupo, tá? Esse grupo não é para bom dia, boa tarde, boa noite, não é para Bolsonaro, para Lula, não é para... é para falar sobre aquilo que você leu naquele dia. Sua pergunta, sua dúvida, seu testemunho, ok?
Todos são bem-vindos. Sejam membros da igreja, não sejam membros, frequentadores há muito tempo, há pouco tempo, não tem problema. Você que também está em casa, em qualquer lugar onde estiver assistindo, é bem-vindo no nosso grupo, tá bom? Nós nos reservamos ao direito de censurar algo que fuja, né, dos propósitos do grupo. Eu não gosto muito de me expor. Não precisa de escrever nada lá, mas eu tenho certeza que Deus pode falar ao seu coração através de que algum irmão ou irmã colocar lá. Talvez a dúvida de alguém possa ser a sua dúvida, você não precisa postar nada ali, tá bom? Mas vem com a gente. É obrigatório entrar no Whats para participar da campanha? Não é. Porque o único compromisso aqui é ler um capítulo de Atos todos os dias, começando amanhã, certo? E se você não terminou de João ainda, minha sugestão é, continua João, mas começa Atos amanhã. Você vai ler ainda por alguns dias 2 capítulos, mas não é nenhum absurdo, certo? Vamos ser inspirados com o que o Espírito Santo de Deus faz com uma igreja que se coloca diante do Senhor, que vive no fundamento dos apóstolos, na comunhão. Irmão, chegou o novo tempo da igreja, chegou, ia chegar, chegou, já está acontecendo. É com centelhas, é com faíscas no meio da igreja que a gente está percebendo a coisa acontecer. Transformações de vida estão acontecendo. O evangelho já está indo para a segunda geração. Está acontecendo, não fica de fora disso, porque depois a gente fica ressentido de ficar fora do movimento. Então vem com a gente junto desde o começo. Vamos nos inspirar com a palavra de Deus, vamos ser edificados, edificar uns aos outros e ganhar pessoas para Jesus. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor transformou a minha vida. Eu sei quem eu era antes de ti, eu sei quem eu sou em ti agora, por tua graça, bondade e misericórdia. E eu quero me submeter à tua soberania. Eu não quero determinar em que áreas da minha vida o Senhor deve mexer, não quero determinar em que tempo o Senhor tem que fazer as coisas da minha vida. Eu quero me submeter. E como a mãe que trouxe Jesus a este mundo como instrumento de Deus, Maria, eu quero poder dizer para as pessoas olharem para ti, Senhor Jesus, porque tu és o soberano, tu és a vida, tu és o Senhor. E Senhor Jesus, eu quero que tu continues operando em minha vida a transformação sem permitir retrocessos. Eu sei que tu és fiel para completar a boa obra que tu começaste em minha vida. Senhor Jesus, eu quero que tu promovas salvação através da minha vida. Eu quero que tu promovas a glória de Deus através da minha vida. E esse pedido que eu faço, eu estendo a toda esta comunidade, Senhor, que toda esta comunidade de discípulos reconheça a tua soberania, seja transformada totalmente por ti, seja usada por ti para a salvação do mundo, edificação da igreja, para a glória do Senhor Deus. Obrigado pelas vidas que o Senhor edificou e pelas vidas que o Senhor salvou nesta manhã. Obrigado pelo que ainda vai acontecer no universo a partir de coisas que o Senhor fez e está fazendo aqui nesta manhã, neste lugar, em cada vida. Nós dependemos de ti, nós te louvamos, te exaltamos no teu precioso, glorioso nome. Amém. Amém, comunhão. Vem com a gente, vamos caminhar junto, vamos ser a igreja que Cristo quer que a gente seja, focando nele, olhando para ele, em nome do Senhor, em nome dele, para a honra e glória dele. Quero então reforçar, não perde a oportunidade aí que o Alexandre compartilhou para pais e futuros pais. Grava na tua agenda, 16 de março, nosso congresso missionário. E antes de ir embora, pega ali, passa ali no espaço, no café em comum, pega o teu lanche para tarde, ou faz um pré-almoço ali. Cada centavo de lucro do café em comum é para investimento em missões, tá bom? Passa ali ainda, se você não fez ainda, com a Sabrina, faça a sua contribuição, seu dízimo e sua oferta. E se possível, se você ainda tiver um tempo, não vai correndo. Aprofunda relacionamentos, faz novos relacionamentos. Não fique apenas esperando acontecer.
vamos fazer acontecer juntos, em nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, encerrarmos essa celebração com júbilo, com alegria ao nosso Senhor, que transformou a nossa noite em dia, a nossa tristeza em alegria, o nosso choro em riso. Aleluia. E então, após isso, que se comece para você uma semana muito abençoada e abençoadora. Eu fico à disposição aqui se você quiser falar pessoalmente comigo, tá bom? Estamos juntos. Deus abençoe. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Aplauda o nosso Deus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora. Vá em paz em nome de Jesus. Meu Senhor.